Bom dia, UFC no ar, galera. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, primeiro UFC da semana. Vamos que Aí, vamos. tá acabando o semestre. Passou muito rápido. Final de semana esportivo. Que isso. Teve de tudo. Pô, teve de tudo. Não tem quem viu aí, NBA. Prorrogação. Pô, prorrogação mesmo. Djokovic perdendo a maldição de Roland Garros. Não consegue ganhar. É isso aí, né? Só aquele feedback aí do pessoal. Som baixo, o Vander tá falando. Testando da som. PHDI. Tudo ok, era aqui por enquanto. Mas vamos lá. Reestruturação de jet. Vamos primeiro falar da nossa carteira UFC, tá tudo ok aqui, Marcelo Era falando, SMP, Colombo, todo mundo aqui, som ok, Sailor, todo mundo aqui falando, tá tudo ok, então vamos começar primeiro com nossas carteiras, Trix também, bom dia, nossas carteiras recomendadas semanais, na semana passada a gente falou das mensais, né? Mas hoje as trocas são só na short e na top pick. Beleza, então começar aqui, como de praxe, com a carteira Top Picks, nossa carteira long semanal, começando com rentabilidade. Na semana a carteira caiu 0,25%, enquanto o Ibov caiu 0,05%, então a gente atrás em 0,2 pontos percentuais na semana. Se a gente for ver e destrinchar um pouco com relação a cada papel, como ele contribuiu aí para essa performance, a gente tem na ponta negativa Itaú, na semana caindo 2,6%, e também Lojas Americanas 0,4%. Na ponta positiva a gente teve BBSE, 1,64% de alta, e Qualicorp 1,12% de alta, obviamente depois daquela queda já mostrando alguma recuperação. Então, de novo, com isso a Top Picks caiu 0,25% e o Ibov 0,05%. No ano fechado, a Top Picks cai 1,2% e o Ibov sobe 4,8%. A gente ainda atrás em quase 6 pontos percentuais no ano, tá? Bom, acho que de informação relevante é isso. Nas últimas quatro semanas, a Top Picks aí tá tirando 2 pontos percentuais em cima do índice. Então a gente, ao longo do tempo aí, vai buscando ficar mais próximo do índice, tá? Em termos de troca, a gente só teve uma troca marginal aqui na Top Picks. Foi a redução de Lojas Americanas em 5% e o aumento de BBSE que ficou para trás em 5%. Então, menos 5% em Lame, mais 5% em BBSE. Com isso, a carteira Top Picks final fica Itaú com 25%, BBSE 20%, Cielo 15%, Susbi 12%, Lame 10%, Qualicorp 10% e Fibria 8%. Essa fica a nossa carteira Top Picks. A gente bastante focado ainda em setor financeiro, tentando pegar aí uma volta de bancos, né? O Celso vai comentar mais sobre a questão do julgamento, que foi postergado, etc. A BBSE ficou para trás, a gente também tentando pegar essa volta de um ativo bom. E ainda mantendo aquela exposição à exportação com Suzano e Fibria na soma 20%, Suzano com 12% e Fibria 8%. O restante da nossa posição é mais diversificado em outros setores como Lame e um pouco em Qualicorp também. Então é um pouco dessa divisão que ficou na carteira Top Picks. Tá aí, todas as trocas, nova carteira, desempenho aí. Passou aí para vocês. Você quer comentar alguma coisa? A gente tem que passar para... Foi bem marginal, mas... Vamos lá. Comentar. A troca é só
muito porque ficou para trás. O pessoal está perguntando aqui alguma novidade do Caixa Seguridade. Não, nada. Teve só uma declaração do CFO da BB Seguridade dizendo que esse ano, né, eles estimam um crescimento muito forte de plano de previdência. Por quê isso? Né? Ele fala que é muito baixo a penetração de plano de previdência na própria, né, em outros bancos então é maior, mas na própria base dele de clientes. Hoje o Banco do Brasil tem 63 milhões de clientes. Coisa pra caramba, né? 63 milhões de clientes. Nós temos 200 milhões de habitantes, né, da população, e nem todos são elegíveis, a conta em bom. Sendo que só 1 milhão e 800 tem planos de previdência. Então eles acham que tem um crescimento ali absurdo da capilaridade e eu concordo que dá para aumentar essa capilaridade. BB Seguridade negociando a 17 vezes lucro, nos chama a atenção, ativo que já negociou a 20 vezes lucro, um pouquinho mais resiliência. Acho que caiu um pouco com esses rumores aí de abertura de capital da Caixa de Seguridade, mas tem espaço para todo mundo, não vejo isso sendo, não, porque ela abriu, agora ela tem maior competição, não, quem está vendendo é o governo, né? É para botar Já dinheiro tá lá, no né? governo, já está lá, já existe. Não é assim, caramba, tá abrindo capital para botar, investir para vender mais. Não tem muito isso, não. Talvez num primeiro momento você tenha algum fluxo aí Rouba de monte, capital, etc, mas por outro lado também, se você tiver apetite, assim como Sim. o pessoal teve para corretora, você pode ver aí o pessoal olhando mais para o setor, enfim, você traz mais players, você chama mais atenção e cada vez com mais players mostram aí potencial no setor, etc. Também pode chamar investimento nesse sentido, né? É isso aí. Aí eu tô pegando aqui, ó. E a gente só reduziu o LAME que não tem nenhum trigger aí de curto prazo, setor de varejo vem sofrendo, apesar de que ela não deveria sofrer como outras, né? Porque ela é muito mais resiliente, não depende de crédito e tudo mais. Guiras, a gente não pode falar sobre par corretora porque participamos da oferta, então a gente está restrito, a gente infelizmente não pode comentar sobre nada sobre o ativo, nenhum comentário. Beleza. Ok, vamos antes passar para a carteira short, depois a gente tira as dúvidas aqui de todo mundo. Fechado. Então, indo para a carteira short, rapidamente aqui, na semana a carteira short caiu 0,34% e o Ibov 0,04% aqui na semana. Então, a gente ficando 0,3 pontos percentuais atrás. Se a gente for ver o que contribuiu para isso na semana, a gente tem na ponta negativa Vale, que subiu quase 4%, e BR Foods, que subiu 2,7%. Mas na ponta positiva para a carteira, né, logo o ativo caiu, o Usiminas caiu 3,7%, o GGBR caiu 3,3%. Então isso aí contrabalanceou a questão de Vale e BR Foods para essa semana. Então, de novo na semana, menos 0,34% para a carteira short e menos 0,04% para o Ibov, a gente 0,3 pontos percentuais atrás. Mas falando nas 4 últimas semanas, a carteira short ela subiu 8%, tá? Enquanto o Ibov caiu 7,58%. Apesar da gente, talvez a comparação com o Ibov não faz tanto sentido, mas é legal a gente mencionar aqui. Em 2015, a carteira short então cai 0,77%, enquanto o Ibov cai 1,35% nesse mesmo período, tá? Lembrando que a carteira começou em abril, não é o ano inteiro desde o início. Então, com isso, a gente tem essa performance da carteira short. Lembrando que a gente sempre recomenda fazer a carteira Top Picks contra a carteira short. E não ficar só direcional no short, que a gente acha um pouco mais perigoso. Bom, em termos de troca, a gente teve só uma redução na posição de Petro, que tinha 20% e vai para 15%, e aumento em BR Foods depois dessa esticada que a gente teve, indo de 15% para 20%. Então, menos 5% em Petro, mais 5% em BR Foods. Essa foi a troca. No final das contas, a carteira short ficou BR Foods com 20%,
Petro, Vale, Usiminas, Elet e BVMF, todas com 15%, e GGBR com 5%. Assim compõe a nossa carteira short. Essa é a carteira dos ativos que a gente acha que deve performar abaixo da média ou pior do que a nossa carteira long e top picks. Isso, acho que eu postei aí sobre isso. A nova carteira. Nova carteira, composição. Lembrando que a carteira short também é uma boa alternativa para os clientes que querem fazer hedge, né? O cliente ele tem uma posição renda variável, muita gente faz um hedge via BOVA11, alguma coisa nesse sentido, que é uma proteção, mas a gente acha um pouco mais eficiente você escolher alguns ativos que tem um fundamento ruim do que você pegar a carteira do Ibov como um todo, que tem alguns ativos lá que tem fundamento bom. Então, essa é uma alternativa legal para quem quer fazer um hedge, não, enfim, na carteira inteira, etc., mas em parte da carteira, pelo menos faz sentido fazer esse short. Lembrando que é interessante, porque imagina que você tem uma carteira de renda variável, você aloca, sei lá, 20% para fazer o hedge, você vai levantar 20% em financeiro com a venda. Então, você pode colocar em renda fixa e aí captando custo de oportunidade fazendo esse hedge ainda. Tá? Então, só mais uma ideia aí, além de Fence e outras coisas que a gente recomenda para fazer hedge frente a esse cenário que a gente continua cético com relação à bolsa como um todo. Tá? Então, acho que é isso, né, das carteiras. Isso. Vou começar a tirar dúvidas aqui. Eu estava pegando um negócio, até não sei onde que tá. Tá aqui. Mas vamos começar a tirar dúvida aqui sobre a primeira SMP perguntando se Selic de 3,75 está tirando o volume da bolsa. Concordo? Acho que sim, acho que pode prejudicar sim, ainda mais pelo retorno e nossa bolsa cara, SMP. Prum pode ser uma boa aposta, já que vem subindo alguns pregões seguidos? O Juninho está perguntando. Prum a gente não olha por conta de liquidez, o que aconteceu é que ela fechou uns contratos ali e foram anunciados esses contratos aí nos últimos dias, então por isso que ela está esticando bastante, mas sinceramente a gente não olha por conta de liquidez, a gente faz aquele corte e Prumo fica fora. Vamos lá. O SMP Celso, um renomado ex-analista da OPEP prevê preço do petróleo entre 40 e 50 para o final desse ano. Se assim for, vale a pena comprar perto, visto que está a situação alavancar. Não, SMP, não. Cara, petróleo, se for isso, a Petrobras está muito ruim. Gente, a gente fala sempre isso aqui. Ela é uma empresa petrolífera. Petróleo em queda é ruim para ela. Vamos lá de novo a conta. A empresa, segmento abastecimento e petróleo. Ela é uma empresa muito maior petrolífera do que gasolina e diesel. O preço, a linha exploração e produção, que nada mais é do que a exploração e venda de petróleo, ela saiu de um lucro de 10 bi e 300 no primeiro tri de 2014 para um lucro de 3 bi e meio no primeiro tri de 2015. Ela perdeu 7 bi, vamos lá, 7 bilhões de reais que ela perdeu nessa conta por conta daquela do preço do petróleo. Aí você vai dizer, não, mas o resultado foi melhor, o EBITDA, porque gasolina e diesel estava com um patamar mais elevado. Concordo, mas foi pontual. Ela elevou em novembro, houve elevação de preços de combustíveis. Janeiro e meados de fevereiro, o prêmio da gasolina e diesel em relação ao preço que ela comprava estava em 33%. Aí ela saiu de um prejuízo de 4.800, linha abastecimento, primeiro tri de 2014, para um lucro de 6 bi 300. O net disso, que foi o quê? A perda de 7 bi na conta exploração e produção, venda de petróleo, para um resultado melhor, 11 bi na linha abastecimento. Foi 4 bi. Pô, mas é sempre assim? Não. Agora ela teria que reajustar gasolina em 5% para cima e diesel em 1%. Foi não recorrente esse resultado. E preço do petróleo ainda está baixo. Então, o preço do petróleo para ela bom é 70, 80 dólares e que ela passasse a repassar a linha abastecimento. Se ela falar assim, não teria problema. Olha, a linha abastecimento, para não impactar a inflação,
né, não vai ter lucro. Então, a distribuição de como a compra de combustíveis lá fora, derivados de petróleo, fosse vender aqui, falar assim, não tem lucro, mas também não tem prejuízo, isso já seria bom. E o preço do petróleo teria que subir. Isso seria o melhor dos mundos. Então, não é bom o preço do petróleo em queda. Ela é uma empresa petrolífera, gente, por favor. Não é bom ela com o preço do petróleo em queda. O que vocês estão olhando é só abastecimento. Ah, ela vai ter esse lucro todo. Não, vai baixar a inflação, o governo vai ter que repassar isso. Sabe por que acontece? Se ela ficar comprando gasolina e diesel por um preço e tendo esse prêmio, Cosan, Ultrapar começa a importar gasolina e diesel, porque é muito mais barato. E vende por outro preço, então elas vão ganhar market share. Então tem que tomar só um pouquinho de cuidado, tá, com essa parte. Eu sei que ela é uma empresa diferente e tudo mais, mas que toma prejuízo quando o petróleo melhora, quando o petróleo cai, mas tem nível de petróleo que é interessante, entendeu? Vou pegar aqui, o pessoal perguntou. Só complementando o Murilo MB falando do hedge, realmente ele falou que o problema de fazer o hedge em BOVA11 é o custo de BTC, que é relativamente alto. Esse é um outro motivo para você tentar ser mais eficiente e escolher alguns papéis cujo fundamento é ruim e tem uma taxa de BTC baixa. Então aí uma outra coisa interessante e aquilo também que a gente comentou, que no Ibov, querendo ou não, tem alguns ativos bons ali, e o racional, já que você vai fazer um hedge e ficar vendido, é pegar uma carteira de ativos com fundamento ruim. Faz mais sentido do que fazer, é mais eficiente talvez do que fazer em BOVA11 ou índice como um todo. Em BOVA11 é ruim por conta de custo de BTC, mas no índice como um todo você acaba pegando empresas boas também. Então, um pouco disso. Boa. Kim, educacionais ainda continua com cenário desafiador? Algum sinal de melhora? Sei que você gosta muito da Croton, WebTrex. A gente vê ainda um cenário bem desafiador para esse ano. A gente já viu que vai ter bastante impacto ainda, talvez para o segundo semestre a gente tenha mais impacto se não tiver novos contratos de FIES. A Dilma já falou que está estudando ter novos contratos, etc. Mas querendo ou não, o resumo é que vai ser um cenário desafiador, tanto em termos de captação, ticket médio, e também fluxo de caixa, que já está pegando bastante o aumento do capital de giro por conta das mudanças. Então, curto prazo é bem desafiador. O pessoal que quer tradear no curto prazo é um pouco arriscado, o risco-retorno não é tão interessante. Mas para o longo prazo a gente ainda gosta do setor e a gente prefere realmente Croton como uma alternativa, porque o management é muito bom. Eles mostraram resiliência agora no primeiro TRI e estão reportando um guidance aí, mesmo se não considerar novos contratos de FIES para o segundo semestre, um crescimento de 10% na receita, crescimento de margem. Então, nada mal você pagar cerca de 13 vezes PI 2015 para uma empresa que cresce lá seus 10% de receita e tem incremento de margem, tá? Então, é um pouco dessa nossa cabeça, mas de novo, apesar de a gente gostar de Croton para longo prazo, a gente não recomenda ficar muito concentrado. Hoje, por exemplo, nossa carteira de longo prazo a gente tem 10% e a gente acha que esse é o patamar máximo ali e bom para você ter alguma alocação em educacionais, tá? Então é um pouco disso que a gente pensa do setor, mas o setor não acabou, enfim, e ainda com uma bolsa com poucas alternativas, você até pode ver um fluxo até maior para educacionais, porque o pessoal está bem leve aí e vai começar a olhar de novo, principalmente frente à resiliência que eles reportaram até no primeiro TRI, tá? Boa, eu vou já responder aqui o pessoal perguntando sobre a reorganização societária da Tietê, que saiu tá aqui, postei aí para todo mundo a reorganização societária, mais ou menos, né, o que eles acreditam, acho ok, diria, tenderia a ser bom, mas não faria isso subir o motivo para subir o ativo, né, por conta dessa reorganização, tá? Aí tem todo um processo aí de reorganização, eles estão tentando implementar para reduzir
toda a burocracia, são várias empresas, tem Brasiliana no meio, aí tem a cisão, aí incorpora uma empresa, joga para lá, tenta aproveitar o ágio, alienação de uma outra empresa, BNDES, participações, quer dizer, é um pouquinho complicado, eles querem só destravar um pouco essa burocracia, né? Eu diria que é interessante virar em Unity, melhorar a governança corporativa, mas o cenário ainda é bastante desafiador para a companhia. O João RS está perguntando, Celso, sei que você não gosta de Marfrig. Não, vocês nunca na história desse país vão me ver recomendando a área de análise, recomendando o Marfrig para compra. Análise técnica no protocolo. Tá, aí é outra situação. Fundamentos? Nunca. Não é não, Kim? Não dá. Tem problema de governança, cara, é impressionante. Hoje... Não dá para pôr no preço esse Não risco. dá. Eu lembro do Stuberg falando disso, falando que não compra estatal, não compra Petro, não compra Banco do Brasil, fiquem fora, Eletrobras. Concordo plenamente. Mas dá para ganhar dinheiro, só que você quer com mais risco, quer com emoção ou sem emoção, né? Igual quando você vai andar de bugre em Natal, o cara pergunta, quer com Guaraná ou quer Coca-Cola? Falei, por que Coca-Cola, por que Guaraná? Coca-Cola é com emoção, Guaraná é sem emoção. Então é isso, você quer com emoção? Marfrig eu não sei porque ela entrou em leilão, não via porque cai tanto, e a gente segue não recomendando o ativo. A gente pensa até em colocar na carteira short, mas a liquidez, por incrível que pareça, não é tão boa e tem alguns squeezes. Mas esse aí ficaria short, carregaria. Quem viu Batalha do Século na semana passada, eu falei de novo, ficaria fora. Compra de HSBC pelo Bradesco ou Itaú é bom ou ruim para os compradores? Itaú, se comprar, ela vai comprar barato. Então Itaú não leva. Bradesco tende a levar o Santander. Acho que Bradesco leva. Nem que vai pagar caro, deve pagar uma vez book, uma vez patrimônio. Como deve ter um retorno bem mais baixo, eu diria que vai ser ok. Pagar 10 bi num banco que tem um patrimônio de 9 bi 900, seria ok, né? Uma vez patrimônio, tem que ver o retorno, eles não abrem qual o retorno sobre patrimônio. Se for 14, igual o Banco do Brasil, diria que é ok para pegar um cliente mais sofisticado, talvez. Nem caro nem barato, mas a gente continua preferindo o Itaú. O ativo Braskem poderia estar na carteira short? Até poderia, não é um ativo caro, mas é um ativo que o momento atual é bastante complicado, tá? Cenário petroquímico muito ruim, né, no país, muito por conta das vendas, né, embalagens, plástico, tudo isso você não vai vender, automóveis. Hoje o automóvel tem muito mais plástico, né, derivado do petróleo do que aço, então dá para ficar fora. E tá impressionante a volatilidade, né? Pô, meu Deus do céu, Cai 10, vai vender, sabe, não vai... É impressionante, isso é um problema sério. Vamos lá. Índice vai para onde até o fim deste contrato? O Ghost Trader. Eu acho que a gente está mais pessimista com o índice Bovespa, né? Então, acho que poderia sofrer mais um pouco. Também não vejo o índice caindo 10%, né? Indo abaixo de 50 mil. Mas acho que pode ir 52, 51. Não vejo também caindo muito, não, o índice. Não vê caindo muito mais também. Não vejo motivo para subir. Para subir não tem motivação, né? Plano de concessões. Não, e ainda pode vir Fed aumentando os juros em setembro aí, alguma coisa nesse sentido, que vai pressionar a bolsa aqui. Vamos lá. Ultrapar tende a subir agora com a liberação do Conselho das Cotações. Acho que é um ativo bom, é igual o Ambev. Caiu, é interessante para carrego. Pão de açúcar. Putz, essa daí infelizmente não deu para colocar na carteira short. Não deu porque a nossa área de BTC falou que estava ruim o aluguel na época, lembra? Tava R$100. Um ativo 83. Vocês viram isso? Quem pôde shortear, shorteou. Infelizmente, na carteira short, a gente fica com receio de colocar algum ativo que pode ter um squeeze. Então, Magazine Luiza, pode ter squeeze, mas a gente fala sobre isso. A empresa está acabando, vai acabar. Quem estava certo? Diego Mainardi, com o livro, né, Minha Anta, né? Como é que é? Lula é uma anta, né? Não tem um negócio desse. Esqueci o nome do livro, o pessoal vai me ajudar, vai postar aqui. Ou Luiza Trajano. Diego Mainardi, mais uma vez, estava certo. Isso aqui eu já respondi. Celso Bradesco. Teve uma pergunta de rumo aqui. Rumo? Para qual rumo vai? Meu Deus do céu. Rumo tá ruim a produção difícil. hoje. Tá ruim. Tá ruim, tá difícil. Com essas novas concessões do governo, para onde vai rumo? Vamos lá, rumo... Eu estava até olhando de novo em termos de valuation, etc. Assim, mesmo depois dessa queda, não tá uma barganha. A gente estava vendo, sei lá, se tinha alguma oportunidade interessante depois dessa queda, mas tá difícil, realmente
negociando agora um EV/EBITDA de 6,5, alguma coisa nesse sentido, dependendo se você considerar mais algumas coisas, pula para 8. Então, mas o resumo é que depois dessa queda não está uma barganha, porque o fluxo, o potencial de geração de caixa operacional também está bem reduzido e eles vão ter um CAPEX muito grande agora. Então, fica difícil porque é um case muito mais de longo prazo. Você tem muita sinergia para captar, mas vai demorar. Precisa entender como que vai ser a renovação das concessões, se vai ter toda aquela questão de troca de açúcar por grãos, o quanto vai impactar na margem. Então é uma conversa um pouco mais de longo prazo, por isso que a gente continua cético. De curto prazo, a única coisa que poderia fazer isso andar no curtíssimo prazo é essa agenda positiva na parte de infra e obviamente o governo sinalizando uma probabilidade bem grande aí de renovar antecipadamente as concessões e aí rumo entra no meio. Então esse sim é um risco positivo, digamos assim, para o ativo, mas tá relativamente não tá uma barganha, então o risco-retorno não fica muito interessante para o curto prazo, você só se apoiar nisso. Então é mais um case, de novo, de longo prazo. Se você tem uma cabeça de mais longo prazo e quer montar um portfólio com um pé em infraestrutura, que a gente acha que tem bastante sentido, porque vai pegar uma volta de commodities, enfim, e passar todo esse ano de ajuste, etc., é um case interessante. Então, rumo para o longo prazo aí é uma opção interessante, sem ficar muito concentrado, mas para curto prazo o risco-retorno está bem... não está muito atrativo aí. O único ponto que poderia fazer ela andar é essa questão de agenda positiva de infra. Boa. Vamos lá. O pessoal falou para analisar o jogo Brasil e México. Eu falei que a gente viu um nível elevado no esporte, com a NBA, né? Djokovic, também teve o EFA, não, Brasil e México amistoso, eu não prefiro não comentar. Vamos lá. O SNP falando, Celso, você acha que essa Selic de 3,75 podendo ir 14? Sim, previsão no mínimo 14, 14 virou piso. Podendo ir a 14 até o fim do ano, poderia inverter a tendência de alta dólar no mês para não, acho que o dólar está muito atrelado a um crescimento global, Estados Unidos, moeda. Hoje até está pesando no dólar que o Obama falou. Que ele falou lá no G7, que ele queria até conversar sobre o G7 tomando uma cervejinha, um chopinho. Porque ele estava na Bavária, excelente lugar, recomendo a visita para tomar um chopp, as melhores choperias lá. E ele falou que ele preferia estar discutindo isso num bar. E outro ponto que ele falou é que o dólar forte prejudica os Estados Unidos. É óbvio. O que você acha que a Merkel não sabe que o euro mais fraco é bom para ela pra caramba? Por que ela segura a Grécia e segura outros países? Porque o ouro fraco ela consegue exportar, está batendo recorde de exportação. Mantém o país aquecido e vamos crescer. Estados Unidos está indo mal, o dólar está mais forte? Deixa eles mais fortes. O nosso euro é que tem que ficar fraco. Se separasse a Alemanha da zona do euro, o euro da Alemanha, o marco, né, o antigo marco, iria a R$4. Né? Já o escudo de Portugal, pô, tô velho, né? Muitas das moedas antigas. Já o escudo de Portugal iria a R$2, pô, alguma coisa assim. Então, o que está movendo o dólar não vai ser a nossa taxa de juros, não vejo por esse caminho, não. Hering continua um cenário bastante desafiador, cenário de varejo desafiador. Imagina para ela que depende de crédito. Os varejistas dela, né, os franqueados, estão estocados segundo e terceiro tri, já falando que é bastante complicado. WebTrex, quantas vezes está o preço sobre lucro da Bovespa hoje? 12,5, Kim? 12,5. 12,5 ainda? 12,5 os próximos 12 meses. 12 meses para frente, projeção. Bastante elevado ainda. Aí a gente vai perguntar do SMP. Assim como em maio, vocês acham que em junho o Bovespa também será para baixo? Não como foi em maio. Maio a gente falava em queda, tal, Luquinha aqui, produção, obrigado aqui na área. Mas não como foi em maio. Queda, mas não, a gente ficou cético, bastante cético em maio. Agora tá neutro pro negativo. Aqui em maio, no começo de maio estava 14 vezes, né? Não fazia sentido nenhum, né? Tudo que era ativo subia, ativo ruim subia. Então é impressionante isso. O Schirmer aqui, que esteve aqui visitando a gente, conheceu, boa tarde aí, Schirmer. Obrigado pela participação mais uma vez. As ações de Emiglu, Magazine Luiza, estão derretendo, mas os resultados financeiros efetivos estão tão desesperadores assim? Ou é mais um movimento de manada? Não, a situação está complicada. Eu lembro que o investidor institucional me falou, deve ter uns
5 meses. Cara, foi no início do ano, jantar de ideias no Rio. Uma das empresas que poderia acabar na bolsa era a Magazine Luiza. Deveria fechar capital ou que geraria um problema sério. Ele lembra que ele falou isso. Magazine Luiza, cenário totalmente complicado. É aquele famoso assim, subiu, deu squeeze, shorteia. Subiu, deu squeeze, shorteia. Não dá para ter. Levantou, cortou. Caindo 47 por ano. Justifica? Sim, se justifica essa queda. Se justifica porque o ativo não está vendendo. Você retirou o IPI, o desconto de IPI para linha branca, linha marrom, televisão, não está vendendo, depende de crédito. Minha Casa Melhor também. Então, está muito complicado o cenário para ela. Por isso até que eu falei, né, do Diego Maynard, quem ganhou aquilo, com certeza foi o Diego Maynard. 1 ano e meio depois, olha o que aconteceu, né? Não viu a Maurelina. Você é muito pessimista, está vendo o copo meio cheio, meio vazio, tem que ver o copo cheio todo, pô. Mas ela falava isso, ela falou isso. E o cenário mostrou, né? 1 ano e meio depois, é pouquíssimo tempo para uma empresa mostrar um resultado agora tão fraco. É praga do pessoal do Mata Connection. É complicado. Não, tem que tirar, tem que profissionalizar, concordo, tem que tirar isso para não virar, né, um negócio político, não se tornar um negócio torcedor, né? Não, mas vai voltar, vai dar certo, não, veja bem, eu não vendo meu negócio, né? É impressionante. Por que eu não vendo meu negócio? Porque eu construí isso. Pô, cara, toca o negócio para frente. Às vezes é melhor vender do que continuar com ele. Não, vai voltar. É igual quando o cara compra ação da Petrobras a R$40, vai voltar, e tá 8. Não, vai voltar. Esse é um problema. Se não fez proteção, tem que saber trabalhar com proteção, gente. Produtos estruturados, isso é muito importante. Né? Principalmente nesse momento. Total, já é interessante carregar. Quando eu vim para a XP em 2009, a XP tinha trazido em 2008, na parte institucional, eu era da parte institucional, tinha trazido profissionais da Grifo para essa área. E o investidor institucional, via asset e tudo mais, ele começou a fazer muito isso. Ele fala, cara, quero carregar aquela posição, mas como é que eu faço para carregar aquela posição e baratear o meu carrego? É só lançar call? Não é só lançar call. Porque, pode subir e justamente o ganho que você imaginava ter o upside do analista vai embora porque o gestor montou uma operação de lançar call. Montar uma fence, montar uma operação que você se protege de uma queda até um certo nível, ganha numa alta, vai rolando essa operação. Então, assim, tem diversos aí mecanismos para se proteger e custo zero. Então, é um negócio que faz todo sentido montar, entendeu? O Mala aqui, fala Mala. Kika Celso e Kim, comente os nabos de Sabesp e MRV, mesmo cenário, Sabesp altamente desafiador, interferência governamental, né? O Alckmin fala que vai aumentar os investimentos, o CEO da companhia que é estatal fala que vai ter que reduzir. Problema ainda aí, crise hídrica, né? Apesar do El Niño melhorar um pouco as chuvas aqui, mas o cenário ainda é bastante desafiador, que está muito abaixo do ano passado. Estamos no período seco. MRV a gente não recomenda nenhuma exposição a nenhuma empresa de real estate. Está muito ruim venda de imóveis, muito ruim. Né? E com essa piora no mercado secundário da Caixa Econômica exigir uma entrada maior, dificulta ainda para o imóvel novo. Então o distrato está aumentando? Permanece subindo. As empresas estão lançando menos, vendendo menos e distratos subindo. Então é problemático. MRV é uma boa empresa? Já até emendando no direcional. Só que eu não vejo motivo para elas se recuperarem. O direcional sofreu muito, fazia todo sentido o governo diminuir o programa Minha Casa Minha Vida. Tá tendo inadimplência altíssima. E o governo vai tirar aquela população dos imóveis? Já imaginou isso? Cara, vai vir no jornal, olha o que o governo está fazendo. O nego vai achar assim, me deu a casa. Não dei a casa, eu estou te financiando muito baixo. Não, me deu, é problemático. Então, a gente já sabe como é que vai ser. É totalmente, né? É um populismo, né? Você retirar isso agora, eu acho até que tem que subsidiar casa no momento que você consegue subsídio. Né? O que o governo tinha que fazer, já entrei de novo aqui falando sobre isso, é cortar os ministérios. Ele impõe um aumento de impostos, o banco não vai repassar. Óbvio que o banco vai repassar, repassa em tarifa, vai repassar esse custo da contribuição social do lucro líquido. As empresas vão repassar esse custo. Né? Então, o que acontece é que o aumento de impostos bate na cadeia inteira e chega no consumidor. Quando você reduz ministérios, não. O governo consome menos. Consumindo menos, ele também ajuda a reter a inflação. Esse é o ponto. A análise mostra bem que julho e agosto serão de queda no preço do minério, ao ver dele o WXS. Porém, no momento, depois que os chineses estabeleceram um range entre 55 e 65, o estoque nos pode diminuir, os vendedores estão segurando a cotação, mas não teve pergunta.
Guia da Bolsa, Celso, você acha que vale a pena comprar JET por causa da reorganização? Acho que não, Guia da Bolsa, eu não compraria por conta disso não. Tá? Eu acho que foi isso, não sei se teve mais, você viu alguma coisa mais? Não. Eu acho que foi isso, senhor. A gente segue não recomendando estatais, né? Quem puder ler a entrevista rápida do Stuberg, sobre isso a entrevista também do Delfim, se não me engano foi no Estadão, tá bem legal também a entrevista do Delfim, mas a do Stuberg falando isso, tem essa visão também de que a estatal ela pode num momento te dar um susto, né? A Mimi falando, porque o governo precisa de tantos ministérios, se tem uma explicação aceitável, tem uma explicação altamente aceitável. Para bancar todos os aliados deles, eles precisam manter, né, eles empregados, né, dar cargos, né, e aí, fazendo isso, ele tendo os ministérios, eles acabam atraindo, né, mais gente para ali. Então, infelizmente, é isso, né. Todo mundo fala que a gente tem mais ministérios do que Estados Unidos, Alemanha, acho que Inglaterra somados. Não, ele fala, peraí, não pode. Ministério da Pesca, Ministério disso, Ministério do Tempo, tem de tudo. E como vai a Eletropaulo, a gente não recomenda nenhuma exposição ao setor de energia. Só a Taesa, por exemplo, Transmissão Paulista, que você poderia até um pouco de Alupar. Taesa está na nossa carteira, dividendos, um dividendo projetado de 11%. Sim, muito esticada. Isso aí. Cuidado só na venda, porque deve ter um reajuste tarifário agora de 16% para as residências, mais um, né? A minha inflação, a sua e a deles, com certeza é maior do que 10%, é maior do que esse IPCA, e um novo reajuste na casa de 16%. Uma explicação que beneficia a sociedade, ministério? Não, a sociedade não tem, infelizmente. E vamos lá para a última pergunta aqui, começaram a aparecer perguntas, só falar que a gente vai encerrar que parece pergunta, a produção já me chamando a atenção aqui. Depois que a LCLC aumentar o tempo de permanência para 90 dias, você ainda acha que o Levi pode taxá-las? Vai taxar. Só acho que fique bem claro que não vai taxar estoque. Ele passa a taxar a partir do ano que vem. Mas estoque, acho que ele não taxa. E onde estão as entrevistas? As duas eu acho que estão no Estadão. Posso até colar aqui agora. Deixa eu colar aqui. Que elas estão... A do Stuberg estava uma parte, a parte é da Veja. Tinha na Veja do Stuberg. Tinha na Veja do Stuberg, tá? E a do Delfim, para eu não falar besteira, aqui, a do Delfim foi ontem, eu achei que tivesse sido hoje, mas foi ontem. A do Delfim foi ontem na Folha, desculpa. A Dilma precisa voltar a comandar a agenda do país, tá? Entrevista Antônio Delfim Neto ontem na Folha. Tá bem legal essa entrevista. Se fosse vocês, passava os olhos, eu gosto bastante do Delfim Neto. Ele até fala que ele não simpatiza com o PSDB e que gosta do Lula, diz que o Lula é um promoter, né? Até um negócio ficou um negócio engraçado, mas bem legal. Setor de infraestrutura, de infra abertas pode melhorar com o pacote? Já andou, né, Kim? Já andou. A agenda é positiva para eles, mas o fundamento ainda continua muito ruim. E a gente recomenda ficar fora, por enquanto. Cara, fizeram várias perguntas agora. Comenta HRTP, a gente nem olha, mas pô, difícil ter, mas sem futuro. Concordo, Juninho. E o governo pode subir a SNS do banco até quando ele quiser? Está em 20, pode. Ele pode subir até onde ele quiser. Mas acho que já foi adequado. Era 9% lá atrás, o governo Lula, se eu não me engano, em 2008, 2009. Lula não, era Lula já, ainda era Lula. Não, era Dilma, né? Já. Tô aqui, tô ficando velho. Ele subiu de 9 para 15, agora de 15 para 20. Ok, senhores? Isso aí. Pode comentar Eletropaulo para venda? Foi o que eu falei. Acho só ruim de vender por conta desse possível aumento tarifário residencial que acaba melhorando o ativo. Mas se continuar subindo, sim, tiver o aumento depois, eu acho que valeria a pena o short. Ok, senhores? Elet meia, subindo 4, não vi nada de especial. Já ficando por aqui e amanhã a gente volta, senhores. Um grande abraço e até lá. Valeu, pessoal. Bom almoço e até amanhã.